Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, bom dia. Todo mundo sabe aí onde que a gente está? Aqui no livro, página 78. Veja se vocês se acham aí para a gente começar. E no PDF alguém pode informar. Vamos ver se alguém sabe. Se alguém souber, achar aí, coloca no chat, por favor. E se tiver como dar Ctrl F, sabe, para localizar, tá escrito assim, o início do parágrafo. A amizade de Freud com Fliess amadureceu com grande rapidez. Vê se dá para você achar assim. Eu vou procurar. Beleza. Então, vou começar a leitura, tá? Muito. A amizade de Freud com Fliess amadureceu com grande rapidez. Fato um tanto raro, numa época em que a intimidade geralmente tardava a se desenvolver e às vezes resistia a décadas de estreita associação. A primeira carta de Freud a Fliess, em novembro de 1887, serve como uma expressiva sugestão da violenta emotividade que ele tentava controlar com todas as suas forças. Nela, ele se dirigia a Fliess como prezado amigo e colega. Em agosto de 1888, Fliess se tornara prezado amigo. E 2 anos depois, ocasionalmente, ele era um caro e mesmo caríssimo amigo. Foi um modo de tratamento que se manteve o preferido de Freud até o verão de 1893, quando ele aumentou o grau de intensidade para querido amigo. Nessa época, fazia mais de um ano que os dois estavam se tratando pelo íntimo du, enquanto Freud continuava a se dirigir a Frau Fliess como o si mais formal. Foi durante essa fase inicial da dependência de Freud em relação a seu outro, de Berlim, que ele passou a ficar cada vez mais insatisfeito com as técnicas disponíveis de tratamento dos pacientes neuróticos. No intervalo de 1886 a 1891, relembrou Freud, meu trabalho científico foi pouco e não publiquei quase nada. Estava ocupado em encontrar meu caminho na nova profissão e em garantir a subsistência material para mim e minha família em rápido crescimento. Tal rigor não é apropriado a um período de incubação. Na verdade, Freud estava assentando as bases para uma revolução. A tradução do livro de Bernheim sobre hipnose e sugestão e a visita a Nancy, em 1889, foram passos em sua formação autodidata de psicoterapeuta. Mesmo o estudo sobre a afasia, seu primeiro livro, publicado em 1891 e dedicado a Breuer, aponta sutilmente para o crescente envolvimento de Freud com a psicologia. Sobre a formação das afasias, um estudo crítico, é uma brilhante monografia em neurologia, mais significativamente entre as abundantes e bem informadas citações de autoridades. Freud espalhou citações de filósofos como John Stuart Mill e psicólogos como Rutledge Jackson, criticando as concepções predominantes sobre a estranha família de distúrbios de linguagem. Ele se referiu a si próprio de uma maneira um pouco afetada, como totalmente isolado. Ele estava começando a fazer desse sentimento de solidão sua marca registrada. De fato, sobre as afasias, a sua maneira técnica, ainda que clara, é uma obra de revisão. A tentativa de Freud de abalar uma teoria cômoda e atraente sobre os distúrbios da linguagem resultava na introdução de um elemento psicológico no quadro clínico.
De acordo com a tendência da época de atribuir ocorrências mentais a causas físicas, outros especialistas não tinham muitas dúvidas de que as falhas afásicas na linguagem ou na compreensão deviam ser efeitos de lesões localizadas e específicas no cérebro. Freud, pelo contrário, defendia que se reconhecesse que a importância do elemento da localização fisiológica cerebral tem sido superestimada na afasia, e estamos certos em nos preocupar novamente com as condições funcionais do aparelho da linguagem. Cercado por neurologistas, Freud estava começando a procurar causas psicológicas para efeitos psicológicos. E a gente vê a questão de já ter, né, o interesse pela linguagem aqui. Tá, e a gente, no livro físico, na página 79. É muito curioso a gente vendo a vida dele e pensando em toda a vida que ele fez mesmo, né? Se pensar que ele começou ali pela medicina, mas sempre teve um interesse que foi levando ele para um outro lugar até chegar na psicanálise, mas muita coisa vai se encontrando, né? Por exemplo, já estudar a linguagem, já ter esse interesse. Colocaram aqui, ó, a Val colocou aqui no PDF, é na página 90. Mais ou menos desanimado, ele continuava a empregar a sugestão hipnótica para aliviar os sintomas de seus pacientes. E no inverno de 1892, publicou um breve caso clínico, onde detalhava um de seus êxitos terapêuticos. Seu objetivo de ganhar a vida com tratamento de pacientes com doenças nervosas, comentou secamente mais tarde. Evidentemente, era preciso fazer algo por eles. Julgava o tratamento convencional da neurastenia, a eletroterapia, que também experimentou em seus pacientes, muito mais insatisfatório do que a própria hipnose. E no começo dos anos 1890, abandonei o aparato elétrico, com um evidente suspiro de alívio. As cartas de Freud daqueles anos sugerem inovações de alcance muito maior, em especial uma atenção praticamente sem precedentes em relação ao provável impacto dos conflitos sexuais em doenças neuróticas. No início de 1893, ele havia trazido suas conjecturas em sólidas afirmações. No rascunho B, um de seus extensos apontamentos, que durante anos ele enviou a Fliess para que este fizesse comentários, Freud apresentou a questão diretamente. Depois de advertir a Fliess que mantivesse o manuscrito fora do alcance de sua jovem mulher. Pode-se assumir, como sabido, que a neurastenia é uma consequência frequente de uma vida sexual anormal. A asserção, porém, que eu gostaria de fazer e verificar com observações é que a neurastenia, a rigor, só pode ser uma neurose sexual. Freud não excluiu como causa uma tendência hereditária, mas estava começando a insistir que a neurastenia adquirida tinha motivações sexuais, esgotamento provocado pela masturbação ou pelo coitus interruptus. As mulheres, de cuja sensualidade subjacente Freud não tinha a menor dúvida, pareciam relativamente pouco suscetíveis à neurastenia, mas quando sofriam dela, suas origens eram as mesmas que as dos homens. A conclusão a que chegou Freud foi a de que as neuroses são totalmente evitáveis e totalmente incuráveis. Por isso, a tarefa do médico está inteiramente restrita à profilaxia. Deixa eu só marcar aqui para ler o que vocês estão colocando. Deixa eu ver, me parece que Freud tinha uma certa pressa diante do tratamento com seus pacientes. Eu acho que
É bem comum da medicina isso, né? Buscar um alívio imediato, buscar algo rápido, no sentido de que aquilo que se sente é insuportável, então eu preciso de uma cura para já. Né? Acho que de alívio mesmo de dor. Se a gente pensa em dor, dor não parece uma coisa insuportável? É que nem quando as pessoas falam da questão do luto. Você tem que superar, como se você tivesse que superar na semana seguinte. Mas também se supera na semana seguinte, falam que você não amava a pessoa, não é? Isso parece que nunca é bom. A mulher acabou de perder o marido. Se ela fica chorando todos os dias, não trabalha mais, não faz nada, você tem que superar. Você ficou viva, quem morreu foi ele. Se ela for para balada, certeza que não amava. Não devia amar, né? Então tem que sofrer, mas não pode sofrer. E acho que essa questão da dor, né, voltando para essa lógica médica, é muito disso, de alívio imediato da dor. Parece que não pode sentir. E aí, quando a gente fala de dor física e de uma dor emocional, talvez os tempos sejam diferentes, né? Porque aí um é da ordem do sentir daquilo que às vezes a gente precisa sentir para parar de doer, e aí você precisa suportar um pouco daquela dor. Eu acho que o luto talvez seja algo que diz assim sobre isso de uma forma que fique mais fácil de entender. A gente precisa sofrer, experienciar aquela dor do luto, deixar sentir para que em algum momento de dor se transforme de repente em saudade. Faz sentido para vocês? Faz? Todo manuscrito mostra Freud no auge da confiança em si mesmo e reflete seu interesse pelas implicações sociais da enfermidade nervosa. Já se via desde o primeiro momento como um médico para a sociedade. A sexualidade saudável, sustentava ele, exige a prevenção de doenças venéreas e, como alternativa à masturbação, o intercurso sexual livre entre rapazes e moças solteiras. Portanto, é necessário um contraceptivo melhor do que a camisa de Vênus, que não é segura nem agradável. Camisa de Vênus. Era assim que se chamava a camisinha na época, alguém sabe? Ou nem existia? Fiquei na dúvida agora. Se alguém souber aí, já me conta isso. Na hora de dar um Google. É. Desde quando será que existe camisinha? Alguém sabe? Quem dá um Google aí rápido? Parece que é curiosa. camisinha mesmo, aqui na internet está dizendo que em Portugal a expressão faz referência ao preservativo sexual. É isso. Desde quando que existe? Thay, consegue ver aí? Vamos descobrir. Parece que é 1843. Nossa, é bem antigo, né? Doraci colocou aqui que era camisinha mesmo com um material aparentemente um pouco mais grosso. Ah, deve ter refinado, assim, né? Ao passar do tempo. De 90, não, quer ver? Que fosse usado várias vezes, até que na década de 90 inventou-se o látex, que deu ao preservativo um aspecto mais fino. Então, não era da forma. E era bem antigo, então. reutilizável. Era reutilizável? Aham. Então, Socorro. fazia com que fossem usadas várias vezes. Então devia ser um material mais resistente, né? Meio esquisito, talvez. Então, de fato, não devia ser agradável. Não mesmo. Esquisito. Camisinhas de vísceras de animais, do século XVII ao século XIX. Nossa, que loucura, né? Eu achava, não sei por quê, eu tinha a impressão que camisinha era uma coisa mais da atualidade. Não sabia que as pessoas usavam antigamente. Interessante. Mas imagino que não era uma coisa muito comum.
Uma coisa que parece que não era, não só como contraceptivo, né, também como prevenção lá na época de doenças venéreas. É interessante isso, né? Interessante, é. Eu não tinha esse conhecimento. Eu realmente achava que era algo que tomaram consciência mais de pouco tempo para cá. Deixa eu ver. Fiz alguma besteira aqui de fixar. Peraí. Pronto. A Pan colocou aqui, o engraçado é que o material era super diferente, mas o discurso do incômodo de usar é o mesmo. Sabe que eu estava num atendimento por esses tempos aqui, e aí, não sei se alguma mulher aqui usa o DIU, ou já ouviu mulheres falando sobre o DIU. O DIU, ele pode ser bastante incômodo para algumas mulheres, no sentido de que ele tem bastante efeitos colaterais para algumas mulheres, assim como qualquer outro método contraceptivo, né, de via oral, que seja e tal. A Ká colocou aqui que usou, né? Eu tenho o DIU e eu odeio ele com todas as minhas forças. Tenho vontade de arrancar ele, mas não posso porque eu tenho adenomiose e aí é o melhor método que tem, né? Hoje não existe um tratamento mais eficaz, então eu preciso ficar com ele. Mas tem uma série de incômodos. E aí eu tava ouvindo sobre isso, né? A Ká colocou aqui para ela, foi super tranquilo. Não sei se vocês já devem ter visto no Instagram, eu postei a quantidade de espinhas que o DIU me gerou. Foi uma coisa absurda. Tinha espinha até na barriga. Era um negócio assim surreal. Apareceu espinha na cara inteira, nessa parte aqui assim do colo, nas costas, real, assim, na barriga. Essa parte toda aqui, assim, tomada de espinha. Até hoje eu faço tratamento, eu tive que tomar 3 meses de antibiótico, porque estava muito inflamada. E assim, não era só por estética, que doía mesmo. Ficava dolorida, assim, porque inflamava muito. E aí eu dormia, quando eu acordava, assim, só de encostar no travesseiro, sabe quando você fica com a pele muito sensível? Ele me encheu de espinha. E assim, essa foi uma das coisas. Eu tive vários efeitos colaterais e até hoje eu tenho, mesmo usando ele num prazo prolongado, já que eu tenho ele há 2 anos. Mas, enfim, né, eu estava escutando de uma paciente dizendo dos efeitos e que não tinham, né, falado para ela a quantidade de efeitos colaterais que ela podia ter, e é uma pessoa que nunca tinha usado, uma mulher que nunca tinha usado hormônio, porque ela nunca tinha estado num relacionamento sério. Então, antes, a única coisa que ela usava para prevenção era a camisinha, né? E aí nunca tinha usado, agora decidiu não usar mais a camisinha, e então passou a usar o DIU. E aí, numa conversa, assim, com um parceiro, dizendo, né, o quanto que é incômodo. E depois eu fiquei pensando, é curioso, né, porque o homem, ele tem esse discurso de que a camisinha incomoda. Mas incomoda, mas é uma coisa que você coloca, tira, acabou. Mas a gente não, né? Colocou, e aí você não tira, porque assim, você não pode colocar, dera, né, gente, se pudesse colocar só quando vai ter relação, mas não, você fica com aquilo fazendo um estrago muitas vezes no seu corpo, porque não dá pra gente dizer que não tem nenhum efeito, né, obviamente, eu falei do meu, mas com certeza tem muita gente. O DIU, assim, pra mim, por exemplo, ele deu uma irritação surreal. Eu tinha vontade de matar as pessoas. Isso, graças a Deus, assim, foi algo, é como se fosse uma TPM muito forte, né? Para mim foi assim, uma TPM muito forte no começo. Passou, hoje em dia eu não sinto mais, mas ele estava assistindo alguma coisa, chorava. Alguém falava alguma coisa, queria matar a pessoa, assim, era muito forte isso. Acho que eu fiquei uns 3 meses, assim, que eu percebia que tinha uma grande diferença. E aí não é algo que você coloca, tira, coloca e tira. Então, quando as pessoas falam da questão do feminismo, né, muita gente ainda acha que, ai, não, mas não tem que discutir, e olha quanto é necessário, porque afeta a nossa vida de muitas maneiras. O homem não pode usar camisinha porque incomoda, né, vai ficar incomodado, não vai ter o máximo de prazer que ele pode, mas a mulher pode se lascar lá usando anticoncepcional, de qualquer tipo que seja, e aí ela vai ficar com aquilo dentro do corpo dela, mas ela pode ficar incomodada. E aí, de novo, entra naquela coisa de que o homem parece que na sociedade que a gente vive tem mais direito a sentir um prazer do que a mulher. E isso não muda, a gente lê Freud 1800, estamos, né, 2023, mas ainda assim tem prioridade. O homem tem prioridade. Triste, mas real.
Contraceptivo hormonal masculino também tem efeitos colaterais e aí é difícil de ir para frente. Ana, vou te falar também, nunca ouvi falar assim a fundo, sabe, de contraceptivo Eu acho que hormonal está em masculino. fase de teste, implementação, acho que não é algo que está, assim, que foi colocado, mas é porque acho que com testes aí começou a gerar efeitos colaterais, assim como gera efeitos colaterais nas mulheres. Só que aí dificilmente é um contraceptivo que vai para frente. Eles não aguentam nem dor de cabeça, né, gente? Pois Quem é. aqui não tem um marido que quando tá com gripe pensa que é os últimos minutos de vida? Sei se na casa de vocês acontece assim também, mas posso apostar que sim, né? Nossa, uma dorzinha já, não dá para fazer mais nada da vida, né? Porque tá muito gripado. Então, eu imagino que os efeitos colaterais, assim, para ele, é difícil. A PAN colocou, eu vi nas pesquisas desses contraceptivos que teve uma alta desistência por conta dos efeitos. Pois é, olha só, né? E a gente, quando tem TPM, é frescura, né? Tá enganando, quer ser mimada. A gente ri, mas olha a problemática disso, né? O que eu acho, assim, engraçado, não é engraçado, mas, assim, interessante com relação a isso, é que as mulheres, para engravidar, vão, assim, é uma gravidez. Demora o quê? Um ano, mais de um ano, né? 9 meses. E Mas aí a amamentação, a o puerpério amamentação, lá, tudo. E homem não, ele pode ir fazendo filhos ao longo desse tempo. A mulher não. mais de um Então, por dia, inclusive. pois é, e aí a mulher que tem que ficar incumbida de toda essa parte também. Pois é. A lógica não faz sentido. Não. Mas eu acho que vai por aquela máxima de o homem tem direito à maior parte do prazer, a mulher não. Uhum. Né? Até porque, imagina, né? Se o homem fosse usar alguma coisa assim, tem aquela coisa do poder, sabe? Ele pode fazer filho. Olha que potência, olha que isso. Então vai tirar isso dele? Não, tira da mulher, né? A lei, eles não aguentariam um dia sendo mulher, quer dizer, sendo mulher em todos os aspectos. Um homem pode engravidar 9 mulheres todos os dias durante 9 meses. Olha isso, né? Mas é aquilo, quem tem que ser contida são as mulheres. Bem problemático, e é triste que a gente lê né, falando aqui de 1890, pula para 2023 e vemos um cenário que não mudou tanto assim. E acho que esse é um tema, se a gente for falar, assim, que deveria ser muito discutido, e não só por filho, né? Muitas vezes é associada essa questão de filho, mas fico pensando no uso da camisinha em si, e nem pensando em outros. Você vê que ignora-se o risco que aquilo pode ter, e as pessoas pensam no filho, que eu sei, cada um tem uma percepção diferente, mas eu fico pensando, nossa, se engravidasse, vai estar ótimo, não tem problema nenhum. Mas e a doença? Não pensa nisso, assim, parece que, não, comigo isso nunca vai acontecer, não, imagina, né, fulano é bonito. Não sei se vocês já ouviram isso, real, tá, já ouvi isso na clínica. Não, mas ele não é doente, ele é meu gato. Pessoas bonitas não ficam doentes, não. É regra, só feio. E assim, o que é feio, sabe? Mas só o feio tem doença. E aí, olha também como a doença é tratada. Parece que tem isso, feio, doença, é colocado nesse lugar, assim, sabe? Olha o quanto isso é problemático. Eu não sei também como que é a clínica de vocês, se alguém tiver experiência que pode falar, mas clínica com adolescentes ou jovens adultos, a gente escuta muito sobre isso, de que eles não usam camisinha. Né? As meninas, elas não se colocam nessa posição de exigir, eles não se colocam na posição de usar. Muitas vezes, quando elas exigem, elas sofrem algum tipo ali de
às vezes abuso, assédio de alguma maneira, né? E aquilo se transforma em algo que às vezes elas se sentem ameaçadas e colocadas em risco, então não tem isso, e aí a galera transa mesmo sem camisinha, porque parece que o grande problema é um filho. Não que não possa ser, mas assim, não é só isso, né? Existe uma série de outras complicações que aquilo pode gerar. Parece que a AIDS não existe, assim, que é um negócio bem surreal. E não só a AIDS, como, sei lá, tem sífilis, né? Tem um monte de outras. Mas parece que isso, assim, isso daqui é de gente feia. Se eu sou bonita, ele é bonito, tá tudo lindo. Você está falando, sabe, Bruna? Eu estou lembrando daquele livro O Sentido da Vida, do Caligares, que uma parte lá, o pai dele, ele fala dessa questão estética, que aí ele pergunta para o pai dele por que ele não gostava, eu não lembro, era dos nazistas, eu não lembro qual que era. Aí o pai dele responde assim, porque eles são, eu esqueci, é uma questão estética, sabe? Não é feio, é meio que cafona, alguma coisa assim, sabe? Aí ele vai falar dessa questão estética, ele vai associar isso de feio, bonito. Nossa, eu achei super interessante. Eu vou até ler depois desse texto novo, porque eu esqueci, mas eu lembro dessa parte dele falar. Depois tu manda lá pra gente. Vou mandar. É muito legal essa parte dessa questão, que ele associa essa questão estética ao que é mal, ao que é ruim. Essa questão estética está muito na cultura mesmo, né? Parece que tudo que é bonito é bom, o que é feio é ruim, né? Faz essa ligação, assim como o que é caro, o que é barato, né? Então, tudo que é caro é bonito, mesmo que seja feio, né? Quem nunca viu uma coisa de grife que é horrenda, mas é caro, e aí é associado. O Né? saco de lixo da Balenciaga lá. A Balenciaga é top, né? Eu não sei também se vocês seguem aqui, mas eu adoro aquela menina Isa Scherer, que ela foi campeã do MasterChef. Eu comecei a seguir ela porque ela tem gêmeos. E aí eu vi que ela estava grávida, né? Falei, eu vou seguir e tal. E, cara, pra mim, na minha visão, ela usa umas roupas muito feias. Na minha visão, né? Eu sei que tal. E aí, esses dias, uma seguidora, ela abriu uma caixinha de perguntas, e aí uma seguidora dela mandou, é muito engraçado, porque você usa umas coisas muito feias, mas e você fica muito bonita. Aí ela colocou fã ou hater e tal, tirando sarro. Ela, não, eu tô brincando, mas eu entendi. Mas assim, são coisas bastante caras, né? Ela comprou uma sapatilha, gente, medonha, muito feia a sapatilha. E assim, foi tipo o auge, todo mundo comentando essa sapatilha que é muito feia. E aí ela conta explicando sobre o valor daquilo, né? Quanto custou e a história por trás. Ela falou, eu sei que vocês vão achar feio e tal. E eu acho legal o jeito que ela fala, assim, de, mas é o meu gosto, tá? Não é só porque é caro, é o gosto, eu gosto desse tipo de coisa, mas da gente associar. Tem gente falando daquilo como se fosse uma coisa maravilhosa, embora ache feio. Parece que só porque é caro, porque o rico pode ter, então aquilo ali tá ótimo, né? E aí vem a Balenciaga, que entra também nessa questão, né? Vende umas coisas horrorosas, imitando algo meio destruído, que remete ao pobre, mas ao mesmo tempo é só de rico. E isso, cara, do que a gente está falando aqui, assim? Que construção maluca é essa? Né? E às vezes é maluca, mas às vezes é mais que isso. Às vezes tem questão de preconceito também. E, agora também falando, me veio uma coisa na cabeça dessa coisa de rico, pobre, bonito, feio. Não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui. Eu sou de Santos, de São Paulo, mas eu amo o Rio. E aí eu fui para o Rio e tal, e aí pesquisando, né, o que vai fazer no Rio e tal. Eu fui 2 vezes para o Rio. Pesquisando o que vai fazer e tal. E nas 2 vezes que eu fui, quando eu estava fechando alguns passeios, algumas coisas assim, nas 2 vezes ofereceram para fazer um tour pela Rocinha. E você fica pensando, mas o que seria um tour pela Rocinha, assim? O que eu faria num tour pela Rocinha? Tipo, real, assim, não consigo entender. E aí os gringos vão, né, fazer um tour na Rocinha, animados, assim, muito. Eu fico pensando, cara, e as pessoas? O que elas sentem, os moradores de lá? Vem daquele bando de gringo passeando
na Rocinha para conhecer a rotina deles, tipo, qual que é a ideia? Não sei, a Vanessa disse que é do Rio, se eu conseguir explicar qual que é a ideia e o que vocês que moram aí acham sobre isso, porque eu não consigo entender onde que isso pode ser uma coisa, tipo, um passeio, mas pelo quê? Não faz sentido, né? Pelo menos na minha cabeça, tá, gente? Não faz nenhum sentido. Não consigo. O que as pessoas pensam quando elas estão fazendo aquilo? Porque deixam fazer, quem inventa uma coisa dessas, né? Qual que seria a questão ali? Porque, na minha visão, tem uma problemática. A Val colocou aqui, quando foi, pensou a mesma coisa. É ridículo. É ridículo. Eles pedem para tirar foto com os moradores. Pelo menos foi o que me disse. Não faz muito sentido mesmo, não. Eu acho que os moradores também devem se sentir bastante incomodados, né? Eles vivem uma realidade ali completamente diferente. Muitos nem gostariam de morar ali, né? Moram por necessidade. E ficar apostando, fazendo turismo ali, deve ser bem, bem cômodo para eles. Eu acredito. Também não vejo lógica nisso, não. Sim. A Ana colocou aqui, né, as pessoas como atração turística. Eu vou fazer um comentário que, assim, na minha visão é muito isso, nem sei como é que fica, mas, assim, a percepção que eu tenho é que parece que eles se sentem como se eles estivessem no zoológico, sabe? É isso, assim, para mim fica essa coisa de, nossa, eles estão passeando como se eles estivessem no zoológico. E permitirem, né, fazer uma coisa dessa, será que ninguém para pensar o quanto isso pode ser, o quanto isso pode machucar os moradores dali? Não tem graça, não é legal, não é divertido para quem está lá, é desrespeitoso. Mas no Brasil também, não sei se no mundo inteiro acontece isso, mas no Brasil acontece umas coisas que você fica pensando, cara, sério, não tem sentido, não tem lógica. A Gi colocou aqui que tem vontade de participar de projeto social, mas aí de projeto social eu acho que é uma outra questão, né? Aí vai realmente por um outro lado. Deixa eu ver aqui, a Vânia colocou que tem uma expressão chamada ugly fashion, a moda feia. Então, é uma ideia do que é feio, assim, eu acho que esse povo rico, de repente, acho que já conquistou tanta coisa, tem tanta coisa que agora quer até o que é feio. O que é feio eles vão levar. Não pode, nem isso mais pobre tem direito. O Bruno, é uma coisa assim que remete ao pobre. É o que é? A pessoa tem dinheiro, mas assim, aquela aparência desleixada, mas o que é pobre usa a roupa. Igual eu estava vendo outro dia, um famoso no aeroporto. Uma roupa toda rasgada, assim, parecendo uma roupa de mendigo. O mendigo usa a roupa, o morador de rua usa a roupa assim, porque é aqui ele tem, aqui que ganha, aqui tem a única. Aí a pessoa paga, cara, aí colocaram o preço da roupa, da calça e da blusa. A blusa era de linha, assim, toda desfiada, sabe? A calça toda puída, assim, sabe? Nem era rasgada aqueles cortes, assim, era meio que puído, parecendo, assim, coisa velha. Mas aí colocaram o preço dessas roupas, era caríssima. E, assim, é uma aparência de pobre, mas a pessoa não é pobre. Então, o que é? O que as pessoas querem com isso? Eu fico pensando sobre isso, sabe? Parece que, assim, já tem tudo. Já tem tanta coisa, que agora vamos brincar de fingir que é pobre. Olha, dá para pesquisar sobre isso, que sairia algo bem rico, assim, de entender o que se passa, né? Quais camadas que estão por trás disso. É que nem esse passeio na Rocinha. O que eles querem ver lá? Nossa, isso devia ter pesquisa mesmo sobre isso, porque tinha que entender. Ah, essa microbolsa que você tem que olhar com um microscópio custa milhões. Olha, menor que um grão de sal. Chega a ser ridículo, não é, gente? Eu acho ridículo. Sério.
Enfim, tá bom, né? Cada um gasta o seu dinheiro com o que entende que é relevante, mas é bizarro, eu acho bizarro, ridículo, bizarro, tipo, você comprar uma bolsa cara, mas uma bolsa que você usa, mas tá sendo utilizada para coisa, né? Agora um negócio verde, é verde ela, né? Pega um marca-texto, né? Coisinha ali, dá no mesmo, porque assim, que utilidade que tem uma bolsa que é menor do que um grão de sal? As pessoas têm que ser estudadas, e por mais que a gente estude, nunca vai ser o suficiente para entender essas loucuras. Bom, vamos voltar. Oi, Val. É interessante pensar também nessa questão, né, dessa visitação que eles chamam de city tour na favela da Rocinha, que quando eu fui, eu fiquei, meu Deus, isso existe, e o quanto a gente tem essa visão, né, dessa questão, tipo, é pobre, pode ser invadido, a gente pode entrar no espaço deles e fazer o que a gente quiser, e o rico, quanto essa questão reservada, né, que ninguém tem acesso, é realmente muito bizarro, assim, pensar, e fica essa questão mesmo de zoológico, né, uma zorra. Qualquer um pode fazer o que quer. Isso que tu tá falando faz muito sentido, porque agora tu falando, eu pensei, vamos fazer o contrário? Vamos pegar meia dúzia da população lá da Rocinha e vamos trazer para fazer um tour, city tour nos jardins. Exatamente. Imagina um Huawei que isso não daria? Não é só para eles fazerem um tour. Eu não sei se vocês já viram, já presenciei aqui em Santos, quando tem um grupinho de meninos, principalmente, meninos adolescentes, aqui tem um shopping, que é um shopping de gente rica, que né, não é, mas assim, é um shopping que eles colocam nesse lugar, de que tem lojas mais caras, lojas de grife, tudo que se chama Praia Mar e tal. E aí tem essa fama desse shopping, tem um grupinho de meninos, às vezes que entram, e aí, a partir do julgamento da equipe de segurança, eles pedem para eles se retirarem. Isso acontece. Uhum. E aí eles geralmente dizem que é porque eles fazem algazarra. Mas talvez se fossem alguns meninos que tivessem um outro padrão, não era olhado como algazarra. Fica a questão, será que tiram todos que fazem algazarra ou só alguns? E aí, esses alguns, né, quem são esses alguns que são tirados? Então, quando a gente pensa no contrário, né, nesse que a Val fala, para mim faz muito sentido. Vamos pegar o pessoal, nem que seja da Rocinha, que seja de qualquer outro lugar, para fazer. Vamos fazer city tour nos jardins. O que será que vão achar do city tour nos jardins lá em São Paulo? Talvez não seja bacana, né? Talvez ninguém goste. Com certeza os moradores iam dizer que eles estão sendo invadidos, mas o pobre pode realmente ser invadido que ninguém se importa, porque parece que eles são atração, aí agora a pobreza vira atração. Na minha visão, parece que é isso, assim, sabe? Eles colocam pobreza como algo que eles podem ver. Então, só ver muro alto de condomínio, câmera, segurança, aqueles casarões, né, aquelas coisas, mas aí eles poderiam se sentir invadidos e ia ter tipo, muita gente. Se você ficar andando por lá, né, andando, passeando, de repente até ligam para a polícia dizendo, olha, tem alguém suspeito andando por aqui. Mas quando é o contrário, pode. E não dá para a gente fechar os olhos para isso, né, achar que isso não existe, porque isso existe em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. É uma problemática muito séria. Mas a gente tenta ir discutindo para mudar isso, né? Tem que ir pensando que é o que dá para fazer. Beleza? Então, é como se conhecer o Brasil esteja atrelado a conhecer a pobreza. Parece que tem um desejo de explorar isso. Só não entendo para quê. Porque tudo tem de graça, mas tá bom. Vamos lá. Lê-se o rascunho B como uma rápida incursão em território inimigo. Na monografia que Freud então preparava para Breuer, Estudos sobre a histeria, a dimensão erótica, mais uma vez, iria recuar para os bastidores. Freud observaria mais tarde, com indisfarçado sarcasmo, que a partir desse livro teria sido difícil imaginar qual o significado que a
que a sexualidade tem para a etiologia das neuroses. Embora os estudos sobre a histeria tenham sido publicados apenas em 1895, a que tem uma nota de rodapé, uma comunicação preliminar, escrita em conjunto por Breuer e Freud, foi publicada em 1893. Foi reeditada em 1895, como o primeiro capítulo de estudos sobre a histeria. Se vocês nunca leram, fica aí a indicação, são estudos muito maravilhosos, é muito bacana. O primeiro caso discutido no livro, o histórico encontro de Breuer e Ana O, remonta a 1880. Ele figura como o caso fundador da psicanálise. Levou Freud mais de uma vez a atribuir a paternidade desta a Breuer, ao invés de si próprio. Certamente Breuer merece um lugar de destaque na história da psicanálise, ao confidenciar a fascinante história de Ana O a seu jovem amigo Freud. Ele gerou ideias mais perturbadoras em Freud do que ele mesmo estava disposto a alimentar. Uma dessas sessões confidenciais ocorreu numa sufocante noite de verão, em 1883. A cena, conforme Freud a reconstruiu para sua noiva, mostra a intimidade espontânea entre os dois amigos e o alto nível de suas conversas profissionais e informais. Hoje foi o dia mais quente, mais agoniante de toda a estação. Eu já estava irritadiço de esgotamento. Percebi que estava precisando de algo que erguesse o ânimo e, portanto, fui à casa de Breuer, de onde acabei de chegar tão tarde. Ele estava com dor de cabeça, pobre camarada, e estava tomando salicilato. A primeira coisa que fez foi me empurrar para a banheira, de onde saí rejuvenescido. Enquanto aceitava essa hospitalidade aquática, eu pensava, se Martinha estivesse aqui, ela diria, é assim que nós também vamos organizar as coisas. Ó, tá até chamando ela de Martinha, tá melhorando. Né? Levaria anos até poderem fazê-lo, ponderou ele. Mas chegaria o dia, desde que ela continuasse a gostar dele. Então, Freud voltou a seu relato. Jantamos no andar de cima, em mangas de camisa. Agora estou escrevendo em trajes ainda mais à vontade. E então começou uma longa conversa médica sobre insanidade moral, doenças nervosas e casos estranhos. A conversa dos dois colegas se tornou cada vez mais pessoal, conforme discutiam novamente sobre Berta Pappenheim, amiga de Marta. Era paciente a quem Breuer imortalizaria sob o pseudônimo Ana O. Breuer havia começado a tratar dessa interessante histérica em dezembro de 1880 e ficou com o caso por 1 ano e meio. Em meados de novembro de 1882, Breuer falou de Ana O a Freud pela primeira vez. Então, naquela quente noite de verão de 1883, informou Freud a sua noiva. Breuer havia revelado algumas coisas sobre Berta Pappenheim, que devo repetir apenas quando estiver casado com Marta. Quando foi a Paris, Freud tentou despertar o interesse de Charcot por esse caso notável. Mas o grande homem, provavelmente convencido de seus próprios pacientes eram suficientemente extraordinários, mostrou-se indiferente. No entanto, Freud, intrigado por Ana O e desapontado com os efeitos terapêuticos da sugestão hipnótica, fez com que Breuer lhe falasse novamente dela. Quando os dois especialistas do sistema nervoso reuniram seus estudos sobre histeria no início dos anos 1890, Ana O ocupou um lugar de destaque. Um dos motivos que fizeram de Ana O uma paciente tão exemplar é que ela realizou sozinha grande parte do trabalho de imaginação. Considerando a importância que Freud aprenderia a atribuir ao dom de escutar do analista, é muito cabível que a paciente tenha contribuído para a formação da teoria psicanalítica quase tanto quanto seu terapeuta.
Breuer, ou nesse sentido, o teórico Freud. Breuer alegou, um quarto de século depois, e com razão, que seu tratamento de Berta Pappenheim continha a célula germinativa do conjunto da psicanálise. Mas foi Ana O quem fez descobertas importantes, e haveria de ser Freud, e não Breuer, quem as cultivaria com afinco, até lhe renderem uma colheita rica e insusspeitável. Existem contradições e pontos obscuros nas sucessivas versões do caso, mas o que se segue é mais ou menos inquestionável. Em 1880, quando adoeceu, Ana O estava com 21 anos. Segundo as palavras de Freud, era uma moça de cultura e dotes excepcionais, bondosa e filantrópica, dada às obras de caridade, ativa e às vezes obstinada e extremamente perspicaz. Fisicamente saudável, anotou Breuer em seu relatório sobre o caso, com menstruações regulares, inteligência considerável, excelente memória, dom assombrosamente agudo para associações e intuição penetrante. Por isso, as tentativas de enganá-la sempre malogram. Ele acrescentava que seu vigoroso intelecto era capaz de digerir também alimentos sólidos, mas embora precisasse desses alimentos, ela não os recebia desde que saíra da escola. E assim, condenada a uma existência enfadonha junto à sua austera família judaica, havia muito tempo tendia a escapar para um devaneio sistemático, para o que ela gostava de chamar de seu teatro particular. Breuer demonstrou compreensão ao comentar sua situação doméstica. Vida muito monótona, totalmente restrita à família, continua o relatório em estilo telegráfico. Substituto procurado no amor apaixonado pelo pai, que a estraga com mimos e no abandono a um talento poético, fantástico, altamente desenvolvido. Ela era, julgava Breuer, como Freud relembrou com espanto e sardônica incredulidade, assombrosamente pouco desenvolvida em termos sexuais. O acontecimento que precipitou sua histeria foi a doença fatal do pai, a quem, como Breuer não deixara de observar, ela era muito apegada. Até os últimos meses de vida do pai, quando ficou doente demais para cuidar dele, Ana O havia sido devotada e incansável enfermeira, em detrimento da própria saúde. Durante os meses que envolveram sintomas crescentes de incapacidade, fraqueza gerada pela falta de apetite e uma séria tosse nervosa. Em dezembro, após cerca de meio ano desse seu exaustivo regime, ela foi atingida por um estrabismo convergente. Até então, havia sido uma moça ativa e cheia de vitalidade. Agora, tornava-se a vítima patética de enfermidades que deixavam-na inválida. Sofria de dores de cabeça, acessos de agitação, curiosas perturbações da vista, paralisias parciais e perda de sensibilidade. Deixa eu ver aqui se a gente vai conseguir ler. E dá. Vamos lá. No começo de 1881, sua sintomatologia se tornou ainda mais estranha. Era acometida por lapsos mentais, longos intervalos de sonolência, rápidas alterações de ânimo, alucinações com cobras negras, caveiras e esqueletos, crescentes dificuldades de fala. Por vezes, regredia em sua sintaxe e gramática. Outras, só conseguia falar inglês ou francês e italiano. Ela desenvolveu duas personalidades distintas, profundamente contrastantes. Uma delas bastante rebelde. Quando seu pai morreu em abril, Ana O reagiu com um estado de choque agitado, que se dissolveu num estupor, e seu conjunto de sintomas se tornou mais alarmante do que antes. Breuer visitava-a diariamente no fim de tarde,
quando ela estava num estado de hipnose autoinduzida. Ela contava histórias, tristes e às vezes fascinantes. E, como ela e Breuer descobriram juntos, esse livre discorrer aliviava temporariamente seus sintomas. Assim, começou uma colaboração memorável entre uma paciente dotada e seu atento médico. Ana O referia-se a esse procedimento como, apropriadamente, a cura pela fala. Ela é a filha da psicanálise, então, né? Ou, humoristicamente, limpeza de chaminé. Mostrava-se catártico na medida em que despertava lembranças importantes e dava vazão a emoções poderosas que ela tinha sido capaz de evocar ou expressar quando estava em seu eu normal. Quando Breuer abriu em confiança com Freud a respeito de Ana O, não deixou de lhe contar sobre esse processo de catarse. O momento decisivo em sua cura pela fala veio na quente primavera de 1882, quando Ana O sofreu um acesso de hidrofobia. Embora ressecada de tanta sede, ela não conseguia tomar nada até que certa vez, em transe hipnótico, disse a Breuer que havia visto sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, deixar que seu cãozinho bebesse de um copo. Quando o nojo reprimido veio à tona, a hidrofobia desapareceu. Breuer ficou impressionado e adotou esse modo pouco ortodoxo de obter melhoras. Ele hipnotizou Ana O e observou que, sob hipnose, ela conseguia rastrear cada um de seus sintomas, sucessivamente, até a ocasião que lhe dera origem durante a doença do pai. Dessa forma, relatava Breuer, todos os diversos sintomas, as contrações paralisantes e a instabilidades, a visão dupla e distorcida, as várias alucinações e o restante foram expulsos pela fala. Breuer admitiu que esse falar a esmo não se mostrara nada fácil. As recordações de Ana O eram frequentemente imprecisas, e seus sintomas ressurgiram com dolorosa vividez justamente quando ela limpava a chaminé de sua mente. Mas a participação dela na cura pela fala tornou-se cada vez mais ativa. Breuer elogiou-a 12 anos depois com sincera admiração. Seus sintomas revelaram ser resíduos de sentimentos e impulsos que ela sentira obrigada a reprimir. Em junho de 1882, concluía Breuer, todos os sintomas de Ana O haviam desaparecido. Então ela saiu de Viena para uma viagem, mas ainda precisou de um bom tempo antes de recuperar inteiramente seu equilíbrio mental. Desde então, gozou de plena saúde. Neste ponto, surgem as questões sobre o relato clínico de Breuer. A verdade é que, ao término do tratamento, Breuer recomendou Ana para Bellevue, o sanatório suíço altamente renomado do Dr. Robert Binswanger, em Kreuznach. Em meados de setembro de 1882, 3 meses depois do suposto desaparecimento dos sintomas, Ana O fez uma corajosa tentativa de apresentar um relato de seu estado. Ela ainda estava em Kreuznach e, conforme expôs em seu inglês quase perfeito, encontrava-se totalmente privada da faculdade de falar, entender ou ler alemão. Além disso, estava sofrendo de uma forte dor nevrálgica e ausências mais ou menos prolongadas, que chamou de extravio temporal. Sem dúvida, estava muito melhor. Só fico realmente nervosa, angustiada e disposta a gritar quando o medo muito bem fundado de perder novamente a língua alemã por mais tempo apodera-se de mim. Mesmo um ano depois, não tinha absolutamente se recuperado e vinha sofrendo recaídas frequentes. Seu destino subsequente foi admirável. Ela se tornou uma ativista social pioneira, uma eficiente líder de causas feministas e de organizações de mulheres judias.
Essas realizações atestaram um considerável grau de recuperação, mas Breuer, em estudos sobre a histeria, resumiu inadequadamente como uma cura completa, o que foi um período de melhora difícil, muitas vezes interrompido. Escrevendo sobre Ana O, em 1895, Breuer casualmente notou que ele havia suprimido um grande número de detalhes bastante interessantes. Como sabemos a partir da correspondência de Freud, eram mais do que simplesmente interessantes. Eles constituem as razões pelas quais Breuer mostrara de início tanta relutância em divulgar o caso. Uma coisa era reconhecer os sintomas de conversão histérica como reação significativa a traumas específicos, e a neurose não como um simples desabrochar de alguma tendência hereditária, mas como possível consequência de um ambiente sufocante. Outra coisa totalmente diferente era admitir que as origens últimas da histeria e algumas de suas manifestações ostensivas eram de natureza sexual. Confesso, escreveu Breuer posteriormente, que o mergulho na sexualidade, na teoria e na prática, não é para o meu gosto. A história completa de Ana O, a qual Freud aludira aqui e ali com expressões veladas, era um teatro erótico que Breuer considerou excessivamente desconcertante. Muitos anos depois, em 1932, ao escrever a Stefan Zweig, um de seus defensores mais apaixonados, Freud rememorou o que realmente aconteceu com a paciente de Breuer. Era o que Breuer, afirmou ele, havia lhe contado muito tempo antes. No fim do dia, em que todos os seus sintomas haviam sido postos sob controle, ele foi novamente chamado até lá. Encontrou-a perturbada, contorcendo-se com câimbras abdominais. Ao ser indagada sobre o que se passava, ela respondeu: "Está chegando o filho do Dr. B." Naquele instante, comentou Freud, Breuer teve a chave na mão, mas não podendo ou não querendo usá-la, ele a deixou cair. Apesar de seus grandes dotes mentais, ele não tinha nada de faustiano em si. Com o horror convencional, ele recorreu à fuga e entregou a paciente a um colega. É extremamente provável que Breuer tivesse insinuado essa gravidez histérica naquela noite de julho de 1883, quando contou a Freud coisas que só poderia repetir a Marta depois que ela tivesse se tornado a Marta Freud. Fim. Ó, a gente vai terminar aqui para fazer sentido na próxima semana, e aí a gente vai continuar, então, falando do cargo da Ana O, tá bom? Quem gosta da Ana O? Porque eu amo esse caso. Acho muito bacana de estudar. É muito interessante. Então, nos vemos, então, na semana que vem. Obrigada por estarem aqui. Um beijo. Até a próxima. Beijo, Val. Até parece, Lu. Obrigada.